Da continuidade, certo? O que nós sabemos até agora? Nós aprendemos a utilizar os números complexos, certo? Como um meio de você extrair raízes quadradas de números negativos, certo? Então, por exemplo, lembrando aí da aula passada, né? Recapitulando aquilo que nós já vimos, aquilo que nós já trabalhamos. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. E a raiz quadrada de menos 64 é igual a 8i. Certo? Tudo bem? O que nós sabemos? Isso aqui depois eu vou apagar, certo? Que 8 ao quadrado é 64. Certinho? Né? Que é 8 vezes 8, né? E que o 8i, certo? Dado a informação que i ao quadrado é igual a menos 1, certo? O 8i ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, certo? I ao quadrado, quem que é? Menos 1. Então, 64 vezes menos 1 é igual a menos 64, beleza? Então, isso aqui nós já vimos, já fizemos até um caso de uma equação de segundo grau que tem raiz imaginária. Vou fazer mais dois exemplos. Dois exemplos de equação do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver aqui, pessoal, resolvam-se as equações. Para refrescar a memória de vocês, vou colocar aqui a fórmula de Bhaskara. Às vezes eu coloco, às vezes não. Vai depender da minha preguiça. Então, olha só, esse pincel já foi para o espaço, então todas as resoluções aqui serão de preto. Então eu tenho x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certinho? Tudo bem? Os coeficientes a, b e c. Beleza? Então vamos lembrar, né? x1, 2 é igual a menos b, certo? Não cabe aqui tudo na frente, né? Vou fazer um pouquinho mais para frente aqui, para trás. Então x1, 2 é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, beleza? Então eu tenho aqui, então eu vou resolver com essa fórmula de Bhaskara, certo, pessoal? Você sabe qual a diferença do matemático do médico para o matemático? Porque o médico usa máscara e o matemático usa Bhaskara. Hoje em dia está todo mundo usando, né? Pessoal, então olha só. Vamos lá, x ao quadrado mais 2x menos 24 igual a zero. Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? O A é igual a 1. O B é igual a 2. E o C é igual a menos 24. Certo? Qual que é a primeira coisa que eu calculo? Delta. Delta é igual a B ao quadrado, né? Eu não coloquei o delta aqui, né, pessoal? Delta. Eu vou calcular x1, 2 igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Mas quem que é o delta? O delta, que é o número que eu tenho que obter. Obter para ficar aqui dentro da raiz. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, delta quem que é? b quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4. Eu vou colocar o 4 aqui direto? Não, vou colocar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 24. Beleza? 4 vezes a vezes o c, que é menos 24. Eu vou fazer essa conta aqui, né? Isso aqui vai dar 2 ao quadrado é 4, certo? 2 ao quadrado é 4.
menos 4 vezes 1, 4. Pessoal, 4 vezes 24, 2 vezes 24 é 48. Então, 4 vezes 24, 96. Menos com menos, mais 96. 4 mais 96 é igual a 100. Pessoal, nesse caso eu caí na situação de raiz com número raiz quadrada de número negativo. Não, isso aqui é uma equação do segundo grau, como as que vocês cansaram de resolver aí na vida de vocês, certo? Na oitava série. Então aqui eu vou ter, se o delta é igual a 100, a raiz de delta é a raiz de 100, que é igual a 10. Certo? Tudo bem? Misturou um pouquinho ali com o que está do outro lado, mas tá claro o que é aquilo ali, né? 10. Então eu vou calcular o x1 e x2, que são as minhas raízes. x1, 2, igual menos b. Então se o b é 2, vai menos b para a conta aqui. Menos 2, mais ou menos 10 sobre 2. Beleza? Aí eu vou fazer aqui, ó, para cima e para baixo, x1 e x2. O x1 é menos 2 mais 10, certo? Menos 2 mais 10 é igual a 8, né? Estou devendo 2, coloco 10, estou com 8. Então eu vou ficar com 8 sobre 2 é igual a 4. Então x1 é igual a 4. E o x2 é igual a menos 2 menos 10. Menos 2 menos 10 é menos 12. Menos 12 dividido por 2, menos 6. Beleza? Então, pessoal, a solução aqui no caso é 4e menos 6. Beleza? Tá ok? Então, tá lá a solução. Vou fazer agora, é uma equação como a que vocês já conhecem, né? Vocês fizeram aí na oitava série, bastante. Agora eu vou para esse caso. Será que a solução, porque olha só, a solução dessa equação é uma solução de números reais. Certo? Solução de números reais. E esse caso? Vamos ver o que vai acontecer. De novo, quem que é o A? O A é igual a 1, o B é igual a menos 2 e o C é igual a 10. Certo? Vou calcular o que primeiro? Delta, né? Delta. Eu vou ter delta igual B ao quadrado, vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4, certo, pessoal? Vezes 1 vezes 10, certo? Que é igual aqui, vamos continuar aqui na mesma linha. Ou na linha de baixo? Não, vou fazer na linha de baixo, para poder ter mais campo aqui para resolver o resto da conta. Então eu vou fazer menos 2 ao quadrado é 4, né? Certo? Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 10 é 40. Então vai ficar 4 menos 40. Que é igual a menos 36. Certo, pessoal? Se você pega 4 menos 40, você vai ficar com menos 36, né? Pessoal, qual que é a raiz de menos 36? Vai ser uma raiz real? Não. Será uma raiz imaginária. Olha só, a raiz quadrada de menos 36, lembra da regrinha? Precisa ficar fazendo aquele monte de conta, fazendo 36 vezes menos 1? Não. Qual que é a raiz quadrada de menos 36? 6i. É verdade? Raiz quadrada de 36, 6. Como é raiz quadrada de um número negativo, que é o menos 36, então a raiz quadrada será 6i.
Beleza? E aí eu vou calcular quais são as raízes dessa equação aí, né? Essa equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau não tem raiz real, como é o caso dessa. 4 e menos 6 não tem raiz real, mas tem raiz complexa, certo? Só uma curiosidade, não é uma curiosidade, quando o número real ele é complexo, como eu falei na outra aula, certo? Quando o número ele é puramente imaginário, por exemplo, quando eu tenho 2 mais 3i, nós podemos dizer que esse número ele é imaginário. Então, por exemplo, o número 4, ele é real. Ele é complexo também? Mas nós dizemos que ele é real, certo? Nesse caso aqui, ele é um número complexo, mas ele é um número real? Não, então ele é um número imaginário, certo? Mas voltando para o nosso problema, nós temos aqui raiz de menos 36, que é igual a 6i. Vamos calcular as raízes agora da equação. Então, x1, 2, é igual a menos b. Quem que é o menos b? Quem que é o b? Não é menos 2? Então, como que vem para cá? 2 com sinal trocado, né? Menos 2 com sinal trocado. É menos 2 aqui, vem 2 para cá. Mais ou menos 6i. 6i sobre 2. Certo? Então eu vou fazer isso aqui de uma outra maneira, diferente da que eu fiz na outra aula, que é indiferente a ordem que você procede aqui. Então eu vou ficar, quem que é o x1? É a conta de mais. Então x1 é igual a 2 mais 6i, certo? Sobre 2. Beleza? Aí eu posso dividir. O 2 é divisível por 2, o 6 é divisível por 2. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2, 3. Então, uma raiz complexa é 1 mais 3i. É uma raiz complexa dessa equação aqui. E qual que é a outra? x2, que é igual a 2 menos agora, né? Porque não é mais e menos. Primeiro você faz o mais, depois você faz o menos. Menos 6i dividido por 2, que é igual a 1. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Você divide por 2, divide por 2. Então vai ficar 1 menos 3i. Então, pessoal, qual que é a solução dessa equação? Que vocês nem precisam escrever se vocês estão fazendo o exercício, tá? Então não precisa escrever isso aqui, ó. Qual que é a solução? Tá? Se vocês chegam até aqui, achou os resultados que vocês queriam. É suficiente, tá? Então, quem que é a solução? 1 mais 3i, 1 menos 3i. Pessoal, só vou fazer um comentário, tá? Então, olha lá. A solução, tá? 1 mais 3i, 1 menos 3i. Vocês lembram, pessoal, o que é resolver a equação mesmo? Uma outra aula aí que eu falei. Então, por exemplo, isso aqui eu tenho. Só é um detalhe, tá, pessoal? Isso aqui que eu vou falar agora, vocês não precisam ficar com isso na cabeça, mas é uma coisa interessante saber. É importante saber, certo? Ó, outros exemplos. Resolva em C as equações. Quando você resolve isso aqui, você acha dois valores, não é? 4 e menos 6, nesse caso aqui. Então, x ao quadrado mais 2x menos 24 igual a 0. Beleza? O que eu falei mesmo? Naquele outro comentário que eu fiz uma ou duas aulas anteriores, se você pegar o 4, colocar no lugar do x e fazer as contas, o que tem que acontecer? Tem que dar 0. Então uma solução dessa equação é 4 e a outra solução é o menos 6.
Olha só, rapidinho, se eu pegar, por exemplo, olha para essa aqui. Eu vou fazer aqui e vou até apagar, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. E ficar fazendo essas provas, a gente chama de prova real, né? Ó, 4 ao quadrado. Olha a primeira aqui. Na x ao quadrado, no obtive o valor 4, 4 ao quadrado menos 2 vezes 4, certo? Menos... não, desculpa, é mais, né? 4 ao quadrado mais 2 vezes 4, menos 24, certo? 4 ao quadrado é 16. 16 mais 2 vezes 4 é 8. Menos 24. 16 mais 8 dá 24, né? 16 mais 8 é 24. 24 menos 24 é 0. Então, realmente, eu acertei. No outro caso, você pode fazer também. Para o menos 6, certo? Ó, menos 6 ao quadrado mais 2 vezes menos 6, certo? Menos 24. Que é essa equação. Então, x ao quadrado mais 2x menos 24. Um valor foi 4, eu já testei. O outro valor é menos 6, então vou colocar os menos 6 aqui, o menos 6 aqui e vou fazer as contas. Então, vou ficar com menos 6 ao quadrado, que é 36. Aqui, pessoal, 2 vezes menos 6, mais com menos 12. Então, menos 12, menos 24. Se eu tenho 36 e tiro 12, vou ficar com 24. 24 menos 24 é igual a 0. Certo? Então, tudo bem. Então, eu acabei colocando essa equação aí, mas ela serviu, porque é uma equação também que tem raízes reais, nem precisava ter colocado agora. Mas ela tem uma utilidade no seguinte sentido. Esses dois valores eu consegui testar. Né? Consegui fazer o teste ali. 4 e menos 6. Como que eu faço os testes de 1 mais 3i, de 1 menos 3i? Por exemplo, se eu estou dizendo que isso aqui são as soluções, a hora que eu coloco no lugar do x e faço as contas, tem que zerar. Só que eu ainda não sei fazer as contas com 1 mais 3i, 1 menos 3i. Então, por exemplo, ali eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 10 igual a 0. Então, por exemplo, como eu estou dizendo que esses dois valores são as soluções desta equação, então eu precisaria fazer 1 mais 3i ao quadrado, não é? Menos 2 vezes 1 mais 3i mais 10. E aí eu tenho que fazer essas contas e mostrar que isso aqui é igual a quanto? 0. Só que eu não sei fazer isso ainda, tá, pessoal? Então isso aqui será uma próxima etapa nossa. Daqui a algumas aulas eu vou conseguir achar uma equação, eu vou conseguir resolver a equação e, se eu quiser, eu posso testar os valores para afirmar que a conta que eu fiz está correta, para provar que a conta que eu fiz está correta. Mas não precisam se preocupar com isso por enquanto, tá? Beleza? Então, depois eu vou dar algumas equações do segundo grau complexas para vocês resolverem. Tudo bem, pessoal? Com raízes complexas. Vamos para uma coisa mais fácil. Plano complexo. Da mesma maneira que eu tenho o eixo real, lembra, pessoal, que eu tenho o eixo real? 0. X, eixo x, né? Que eu tenho 1, o menos 1, 2, menos 2 e assim por diante, né? Aqui eu tenho os números fracionários e irracionais. Isso vocês já sabem. Eu tenho o plano complexo. O plano complexo é onde eu localizo geometricamente os números complexos. Então, por exemplo, aqui, plano complexo. Eu tenho o eixo real, eu tenho o eixo imaginário. Então, quem que é esse número z aqui? Z é igual
A mais BI. Então, aqui é a parte real. Então, A. Aqui é a parte imaginária, B. O que eu faço com a parte imaginária? Multiplico por I. Certo? Então, eu tenho aqui a representação no plano e escrevo na forma algébrica. Então, pessoal, vamos lá. É bem fácil. Escreva as formas algébricas de cada um dos números complexos representados no plano de Argand-Gauss. Pessoal, aqui, plano complexo e esse Argand-Gauss é a mesma coisa, tá? É sinônimo. Pessoal, muito difícil, hein? Quem que é o Z1? Quem que é a parte real? 4. Quem que é a parte imaginária? 4. Então o Z1 é 4 mais 4i. Beleza? Z2. Onde está o Z2? Quem que é a parte real? Menos 4. Quem que é a parte imaginária? 2. Então vai ser 2 mais 2i. Observa, pessoal, que aqui não é 2i escrito aqui. Se aqui tem o valor 2 e aqui está me dizendo... Ah, nossa, escrevi errado. Ninguém para me falar nada, hein? Anota, pessoal, desculpem, aqui é o eixo real e aqui é o eixo imaginário. Eu escrevi errado, desculpem, tá? Então aqui é o eixo real e aqui é o eixo imaginário, certo? Como é aqui, tá? Eu troquei. Então vamos fazer de novo, tá? Ó, eixo real e eixo imaginário. Eixo real e eixo imaginário. Então, o resultado será o mesmo. Então, quem que é o Z1? Quem que é a parte real? 4. Quem que é a parte imaginária? 4. Então, 4 mais 4i. Z2. Quem que é a parte real? Menos 4. Quem que é a parte imaginária? 2. Então, é menos 4 mais 2i. Z3. Quem que é o Z3? Quem que é a parte real? Menos 3. Quem que é a parte imaginária? Menos 3. Lembrando, eu não escrevo 3i aqui, tá, pessoal? Eu já sei que está no eixo imaginário. Desculpem, tinha escrevido errado, mas agora já acertei. Então aqui é a parte imaginária, certo? Quem que é o Z4? Certo? O Z4 é 3. Aqui não é negativo? 3 menos 2i. Certo? Quem que é o Z5? O Z5, pessoal. O Z5 é 2 só. Ele só tem a parte real. O Z5 é um número complexo que, em particular, é real. O Z6. Ah, o Z6. O Z6. Pessoal, o Z6, ele tem parte real? Ele está aqui, ó. No eixo real, é 0, né? Então, pessoal, quem que é o Z6? 3i. Qual que é esse caso mesmo, pessoal? 3i é o número imaginário puro. Beleza? Número imaginário puro. Ele não tem a parte real. A parte real é nula. Z7. Ele é também um número real. Menos 3. E tem mais algum além desse? O Z8. O Z8 aqui, ó. O Z8 é igual a menos 2i. Certinho? Que também é imaginário puro, certo? Menos 2i. Então, pessoal, termino aqui a primeira parte a respeito de números complexos. Vamos dar sugestão aí de exercícios para vocês fazerem e até a próxima aula, ok?
Desculpem aí qualquer erro que eu possa ter cometido aí no meio da lousa.